Olá! Olá, seja bem-vindo ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos abrir a caixa de Pandora. Lá no Instagram, eu fiz uma sequência de stories falando sobre a importância da devoção para a nossa engenharia humana. Quando eu digo engenharia humana, eu estou incluindo o corpo físico, mental, emocional e espiritual de nós seres humanos. E aí, depois de ter falado um pouco sobre devoção, eu fiz a seguinte pergunta para as pessoas: a que você é devoto neste momento? E não necessariamente devoção significa a alguma religião. Você pode ser devoto à vida, enfim, as pessoas responderam coisas bem legais, nenhuma respondeu religião, poderia ter respondido, é claro, o que eu quero dizer é porque inclui todas as esferas, qualquer coisa da vida você pode ser devoto a ela. Então, vamos ver aqui na caixa de Pandora, eu coloquei as respostas das pessoas, quem respondeu, e aí nós vamos tirar 3 respostas para saber qual mensagem sobre devoção a caixa de Pandora tem para nos revelar, certo? Esse é o segundo vídeo de caixa de Pandora que eu gravo e é sempre um friozinho na barriga se eu vou conseguir entender a mensagem. Mas se você está assistindo esse vídeo é porque de alguma maneira deu certo. Foi o que eu disse no primeiro vídeo e sinto a necessidade de repetir isso agora. Então vamos lá. Uma, duas, três. Deixa a caixa aqui. Vamos olhar quais respostas vieram. Devota ou devoto, né? A cura no sentido de crescimento. Ai, eu tava doida para sair essa e saiu, que bom. Devota à expansão de consciência. Devota ou devoto aos filhos e estudos. Deixa eu pôr aqui na ordem que saiu. Tenham paciência. Vamos sentir como está o campo, vamos nos conectar. A mensagem que vem para nós sobre devoção. Primeiro veio a devoção à cura, no sentido de crescimento. Relaxem o corpo, relaxem a respiração, relaxem o maxilar, independente do que vocês estejam fazendo, se vocês estão trabalhando, lavando a louça, por conta de ouvir o vídeo, apenas relaxe o maxilar, a respiração. A cura no sentido de crescimento. Acho isso tão importante, porque como profissional da saúde, né, a gente no nosso dia a dia, a gente utiliza muito a cura para para, né, curar de algum dano, curar de alguma doença, de algum processo tóxico, alguma coisa que esteja acontecendo de errado, seja mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, né? E a gente pouco usa a cura no sentido de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Essa é uma coisa que sempre me incomodou muito, sabe? Porque quanto mais eu estudo sobre a engenharia humana, mais eu percebo que o nosso corpo foi feito para expansão, para o crescimento e não assim. Ele também foi feito para sobrevivência, é claro, mas
como eu disse anteriormente, acho que até no Caixa de Pandora, apenas, assim, basicamente 3 a 5% do nosso corpo foi feito para a sobrevivência. E 97 a 95% do nosso corpo foi feito para expansão, para o crescimento. Então, a cura a serviço da expansão, ela ganha uma magnitude, ela ganha uma força, porque é como se ela estivesse lidando com 95% de nós. E, e não 3%. Então, a gente usa a cura para aqueles 3, 5%, né? Algo colocou em risco a sua sobrevivência, a gente utiliza o recurso da cura para que a sua sobrevivência esteja garantida, ou que, né? Quem sabe, porque vocês entendem, né? E aí é como se ela estivesse limitada a esses 3 a 5%, sendo que a cura, a serviço da expansão, ela tem muito mais recursos para trabalhar. E é interessante misturar a devoção com a cura, né? A devoção, ela é um canal entre a nossa tireoide e o arco nasal. Existe um tecido aqui que é invisível aos nossos olhos, nem em microscópio dá para ver, mas existe esse tecido entre esse canal entre a tireoide e o arco nasal, que é o arco que desenvolve a devoção, que que produz devoção. E por que que o nosso corpo ele precisa produzir devoção? Porque ele precisa da devoção para entrar em fluxo. A devoção é uma das matérias-primas para você poder entrar em fluxo com a vida. É... Tanto que, assim, a devoção. Nossa, gente, me veio uma. Vocês viram que eu comecei a gaguejar, né? E que eu comecei a ficar tensa. Me veio uma coisa muito forte, assim, que eu precisei pausar o vídeo. Eu pensei em recomeçar o vídeo, e aí depois eu falei, não, porque eu fiz o sorteio da mensagem, a mensagem tá muito forte. Enfim, eu fiquei com o vídeo pausado, pensando o que fazer, e assim, me veio a cura do pâncreas, que ao final do vídeo a gente sempre faz uma cura no sentido de expansão de consciência, né? Da mensagem que veio, e aí me veio para a gente trabalhar o nosso pâncreas, o que faz todo sentido, porque o nosso pâncreas, ele é quem produz a confiança, o confiar na vida. E aí, quando eu sintonizei com o pâncreas, gente, eu percebi o quanto a gente, isso no sentido coletivo, porque a nossa consciência é extremamente coletiva, por isso que nós estamos aqui em coletivo, nos trabalhando, é, o quanto o nosso pâncreas, a nossa confiança na vida está extremamente blindada, está extremamente truncada, e como a gente não está conseguindo produzir devoção, porque simplesmente a gente não consegue produzir confiança, que é o que antecede a produção da devoção. Então, assim, o nosso maior bloqueio, pelo que eu percebi aqui que veio e eu fiquei tipo, eu fui parando, né? Igual um robô que vai, tipo, parando assim, recebe uma descarga elétrica e vai, tipo, e para. E eu pausei e falei: que é isso, cara? Que coisa estranha, as pessoas vão achar muito estranho, vão desligar o vídeo.
Aí eu pausei assim, fiquei pensando, vou recomeçar, porque ficou bizarro, mas aí eu fui respirando, fui me acalmando, fui percebendo que o trabalho não é sobre visualização, sobre metas de algoritmo, é sobre nossa consciência coletiva, nosso trabalho coletivamente, que é muito mais eficiente em certos aspectos do que no individual, tem o individual e tem o coletivo. E aí eu fui respirando, fui me organizando e falei, o que que é isso que veio? E aí, como eu estava falando do tecido aqui, né, entre a tireoide e o arco nasal, me veio assim, cara, nem vai por aí, nem tá nesse momento, né? Vocês nem estão. Me veio tipo assim, vou falar literalmente assim, vocês nem estão nesse tecido aí, gente. Morrendo de nervoso. Arruma o pâncreas primeiro, porque sem o pâncreas, nesse sentido de devoção, sem o pâncreas, nem adianta começar a conversa, porque vocês estão com o pâncreas tudo bloqueado, tudo cheio de obstáculos em relação a confiar na vida. O pâncreas ele traz, né, a matéria-prima do mundo é um lugar seguro. A vida é um lugar seguro, a obra de Deus me basta, não preciso consertar nada. Enfim, isso é o pâncreas no seu equilíbrio. Ele equilibrado, ele produz isso. O mundo é um lugar seguro. E assim, o nosso pâncreas tá, gente, a gente vai trabalhar ele, né, na humildade aqui no final do vídeo, mas realmente aqui a cura no sentido de crescimento, que é o que veio aqui, a cura no sentido de crescimento, é a cura do nosso pâncreas, sabe? A gente ainda nem adianta a gente estimular esse tecido aqui, viu, gente? A gente tem que começar pelo começo, a gente tá no nível primário. Vamos descer lá pro pâncreas, numa boa. Enfim, muito legal, né? Muito legal, muito bacana. Eh, E aí veio também a expansão de consciência. Era uma coisa que eu queria muito que tivesse sorteado, eu acho que eu puxei essa resposta, porque a devoção, né, a expansão de consciência é uma coisa que me atrai muito. Não fui eu que dei essa resposta, foi outra pessoa, mas é uma coisa que me puxa muito, que me inspira muito. Às vezes, sabe, gente, a pessoa chega aqui no consultório e ela tá com um problema que a engenharia dela tá totalmente apta a resolver aquele problema, mas a consciência dela tá tão limitada que ela não tem consciência o suficiente para a coisa funcionar. E aí, assim, a única coisa que precisa fazer é esse estímulo, né? Esse estímulo de consciência para que a coisa tenha espaço, tenha nutrição, tenha ar puro para funcionar, para que a engenharia possa funcionar. Então, assim, às vezes eu me pego pensando assim, sobre investimento, né? O que que vale a pena investir? E com certeza, sim, uma coisa não exclui a outra. Investir em saúde, investir em dinheiro, investir em bens materiais e investir em ampliação de consciência. Com certeza é um ótimo investimento. E, e sabe o que está me vindo? Que assim, a gente precisa dessa expansão de consciência para a gente ter a chance de, em algum momento, a gente ativar esse tecido aqui em nós da devoção, sabe? A gente precisa estimular essa ampliação de consciência. Muito provavelmente, a gente não está conseguindo produzir devoção porque a nossa consciência está limitada, então a engenharia não funciona. A engrenagem está pronta, está tudo arrumadinho, o tecido está aqui, está bonitinho, está sadio, está pronto para trabalhar, mas ele não entra em funcionamento porque a nossa consciência está limitada. E aí a gente precisa dessa ampliação de consciência para ele poder funcionar.
Me veio isso bem forte agora, assim. E aí, eu achei muito interessante essa ordem, porque aí depois a terceira mensagem, né, veio a pessoa que respondeu devota aos filhos e estudos, que é uma coisa bem prática, assim, sabe? Uma coisa mais do dia a dia. Diferente de você falar assim, eu estou devota à expansão de consciência, devota à cura, né? Eu estou devota à criação dos meus filhos, aos meus filhos e aos estudos, uma coisa do dia a dia. E, e sabe o que que é interessante nisso, que me vem desse formato aqui que trouxe? Esse seu terceiro, que assim, nada adianta a gente criar uma devoção teórica e a gente não trazê-la para a prática, não trazê-la para o dia a dia. Teve um filósofo famoso, que eu não me lembro qual é, infelizmente, e que de certa forma, eu sempre pratiquei isso na minha vida, mas sabe quando a pessoa traz isso em palavras e elucida isso para você e oficializa isso dentro de você? Ele, ele era um filósofo grego. E aí, na escola de filosofia, eles estavam lá e, e algum filósofo ali da comunidade começou a ensinar uma coisa. E aí, esse outro filósofo falou: espera, espera. Calma. É porque é porque se eu começar a ouvir o que você tem para ensinar, amanhã eu já tenho que colocar algo em prática do que eu aprendi aqui com você. Então eu tenho que estar comprometido o suficiente com o que você vai me ensinar. Eu não posso simplesmente começar a ouvir e achar legal e E pronto, eu tenho que estar ouvindo, comprometido o suficiente para que amanhã eu tenha o compromisso de colocar em prática o que eu aprendi aqui com você. Amanhã eu já preciso estar diferente do que eu estou hoje. E esse comprometimento também, desculpa, também é uma matéria-prima, né, para a devoção. Você precisa estar comprometido com algo, confiar na vida, confiar na obra de Deus, confiar, enfim, Deus, né? O nome que você sentir, confiar no divino da vida. E aí esse tecido, né, da devoção, ele começa e com a ampliação de consciência, esse tecido ele tem espaço, ele tem lugar para tomar vida e começar a funcionar. Então, me parece muito que a mensagem da Caixa de Pandora de hoje foi muito sobre os três ingredientes básicos, sabe? Se eu fizesse esses títulos assim, bem youtuber, que eu não gosto muito, gente, mas se eu fizesse esses títulos, seria assim o título desse vídeo: os três ingredientes básicos para produzir devoção através do seu corpo, que é a única forma de produzir devoção é através do corpo, né? Não existe outro maquinário que produza devoção, além assim do corpo. Agora imagina, eu fico aqui tirando sarro esses títulos, aí vocês vão e tal o título. Três ingredientes básicos para a produção de devoção através do corpo. É, mas é bem isso, sabe? Assim, a confiança, o confiar, que aí nós vamos trabalhar o nosso pâncreas, que, gente, sério, eu fiquei chocada com o tanto que o nosso pâncreas está bloqueado em confiar na vida. Vamos trabalhar isso aí, né? Agora, na terceira parte do vídeo. A expansão de consciência precisa, sabe, uma consciência limitada, o tecido não tem espaço para produzir devoção. E essa devoção ir para a prática. O comprometimento
de que você não vai deixar isso só na teoria. E sabe também que me veio agora, porque assim, a hora que eu perguntei, né? Ah, a que você está devoto? A gente está em uma devoção muito teórica mesmo, sabe? A gente fala, ah, estou devota, expansão de consciência e tal. Mas, assim, vocês entendem o que eu tô falando? Ou é uma devoção muito, sabe aquela coisa meio pirateada? Pelo que eu estou sentindo aqui no campo de como estamos coletivamente em relação à devoção, eu acredito que a gente esteja usando uma devoção bem assim, que dá para fazer uma devoção mais bonita através de nós, sabe? Dá para a gente melhorar esse material aí, sabe? E para melhorar esse material realmente precisa desse comprometimento, sabe? Então, assim, é, a gente faz a cura aqui. Acredito que para trazer isso para a ação, a gente também vai trabalhar nossas mãos, porque as mãos, elas têm muito esse poder de nos levar para a ação, né? Tanto que mãos na massa. Como eu disse, então, o pâncreas para tenham paciência, gente. O vídeo não tem roteiro, não é editado, e eu vou pegando a mensagem junto com vocês. O tempo é uma coisa muito complexa, então, assim, eh, nossa consciência é coletiva, então tenham paciência que eu vou processando a mensagem junto. Então, vamos para a cura do pâncreas em relação à confiança, à expansão de consciência e as mãos sobre o comprometimento de levarmos isso para a ação, de colocarmos isso no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Os nossos afazeres terem devoção. As coisas, sabe, que a gente cria como, ah, isso aqui é. Tô fazendo, não, eu tô fazendo devota, desde lavar a louça até cumprir meu propósito, sabe? Vamos lá? Então, independente do que você esteja fazendo, às vezes você está no seu trabalho, lavando louça, tomando banho, arrumando casa, ou deitado no seu sofá, na sua cama, independente do que você esteja fazendo, eh, se conecte aqui, não precisa parar o que você está fazendo, mas precisa trazer uma consciência de conexão, uma respiração leve, tranquila, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Busque ficar com o corpo relaxado. O silêncio é muito importante. Eu estou em silêncio, mas a conexão está acontecendo. Se alguma informação vier para o campo, eu vou falar para vocês em voz alta, claro, mantendo o corpo relaxado. Quando eu fico em silêncio, é que eu estou dando os estímulos. Estamos começando pelo pâncreas. Tenham paciência, que acho que tem muito estímulo aqui a ser dado, tem muito o que melhorar no nosso pâncreas.
Continuem relaxados. Nosso pâncreas está pedindo estímulos bem lentos. Vamos respeitar, vamos ter paciência com a nossa cura, com o nosso ritmo, com o que é necessário. Tá muito bloqueado mesmo. Vamos ter paciência. Tem uma coisa aqui muito, muito marcante, uma informação muito marcante, assim, ai, deixa eu fazer isso aqui logo, deixa eu fazer isso aqui rápido para eu acabar logo. E se você parar para pensar, é tão estranho, né? A gente, a gente faz muito isso. Ai, deixa eu fazer isso aqui rápido para eu ficar livre disso. A gente faz muita coisa assim. E por que que a gente quer ficar livre? Porque a gente se sente preso. E aí a gente não se solta, né? Porque aí a gente termina, fica livre, mas a gente vai fazer outra coisa para ficar livre de novo e a gente nunca fica livre. E o pâncreas tem isso, dessa confiança, gerar essa liberdade, gerar essa naturalidade, sabe? Em fazer as coisas naturalmente, sem querer que elas tenham esse tempo, ou terminem dessa forma, ou tenham esse resultado. O pâncreas, essa confiança do pâncreas, ele gera aquela sensação de eu estou fazendo pelo bem-estar de fazer. É porque o fazer me satisfaz. E aqui tinha essa coisa muito marcante do fazer para ficar livre, fazer para acabar rápido. E essa informação marcante também estava prejudicando o funcionamento do pâncreas no sentido dele conseguir produzir essa confiança dentro de nós, que é o que ele veio fazer. Tudo muito travado aqui, sabe? Aqui eu tô percebendo o quanto a gente não confia na gente mesmo também. Ah, se eu não me vigiar, eu não faço. Se eu não me obrigar, eu não faço. E tá me trazendo uma reflexão, né? Como que você enche seu dia de coisas que você
tem que se vigiar para fazer, que você tem que se obrigar a fazer, e você quer que essas atividades te tragam felicidade. Como que a gente quer que essas ações que a gente fez obrigado, fez porque estava vigiando, fez porque a gente queria ficar livre, como que isso pode resultar em felicidade? Sabe o que me veio? Assim, a mesma coisa de você querer um bolo de cenoura e não colocar cenoura na receita. Você quer felicidade, mas você não coloca felicidade na receita. Eu digo você, eu não tô, sabe? Eu tô falando nós, sabe? Eu tô falando todos nós. Aqui é o nosso coletivo, gente. Aqui é o nosso pâncreas. Aqui, entendeu? Então, assim, aí no meu dia a dia eu faço as coisas porque tem que fazer, porque eu faço por obrigação, eu faço para ficar livre. Então, eu não tô pondo felicidade nesse dia a dia, nesse fazer. Eu não tô pondo felicidade na receita, mas eu quero que o bolo seja de felicidade, né? Eu não pus cenoura na receita, mas eu quero que o bolo seja de cenoura. Como o nosso pâncreas está pedindo para a gente ter mais confiança no que a gente quer fazer. Como tá vindo isso com força? Confie no que você quer fazer. Confie mais na sua boa vontade, sabe? Poxa, você tem boa vontade, você é um ser interessado, você é um ser que está disposto. Confie mais nisso, para de achar que você não quer nada com nada, que você, se você não fizer por obrigação, você não vai fazer. Nossa, não faça isso. É isso que ele está trazendo, sabe? No campo. Você quer fazer tudo que você mais quer fazer. Você é um ser interessado. Confie no que você quer fazer. O que você quer fazer tem valor, é importante. Me veio uma coisa quando eu comecei a me conectar com o manual do usuário e eu procurando a linguagem, como que eu trabalharia o manual do usuário, como eu faria isso. Teve uma fase em que eu entrei assim naquele estereótipo, nossa, se eu não colocar na agenda e fazer a obrigação de tal dia, tal hora eu tenho que gravar o vídeo, tal dia, tal hora eu tenho que fazer edição, tal dia e tal, eu não vou fazer. Então eu tenho que me obrigar. E aí eu fiquei algumas semanas com isso, sabe? De que assim, cara, se você vai ficar procrastinando. Se você não pegar e fazer, você vai ficar procrastinando, você vai ficar. Até que teve uma hora que eu olhei e falei assim, gente, o que eu mais quero fazer na minha vida nesse momento é o manual do usuário. Por que que eu acho que eu tenho que me obrigar a fazer isso? Por que que eu tô transformando isso numa obrigação, numa coisa pesada? Por que que eu tô achando que eu vou sabotar o que eu mais quero fazer? Olha como isso tá realmente tão enraizado. E aí eu olhei e falei, eu quero fazer, eu não preciso me obrigar.
Eu tô fazendo porque eu quero fazer. Eu quero, mas eu tenho que ter paciência. Ainda não achei o formato, ainda não achei a forma de fazer que é natural para mim. Eu tenho que ter paciência, não é de uma hora para outra, e não é tornando isso uma obrigação que eu vou descobrir. Não precisa ser assim. Eu posso analisar, estudar, perceber e até que eu encontrei, sabe? É claro que eu tenho uma equipe que me ajuda. A equipe tem uma jornalista, tem um designer que me ajuda a transmitir toda essa linguagem. Eh, mas eu precisei ter calma, porque eu ia começar a ser a minha algoz que fala. E é isso que está vindo aqui no campo informacional do pâncreas. Sabe, a gente está se tornando o nosso pior inimigo. A gente está falando coisas como você não quer nada, você vai procrastinar, você não vai fazer, você é preguiçoso, você não quer, você, sabe, sendo que a gente quer. O pâncreas está aqui falando para gente, vocês querem, sabe? Você quer, a consciência do pâncreas está trazendo isso. Eu sou feito para isso. Vocês têm um órgão feito para produzir vontade, confiança, disponibilidade. Vocês têm isso dentro de vocês. Um órgão feito para isso. Confiem. Tem muito bloqueio. Vamos limpar, né, gente? Já estamos aqui, vamos fazer o que a gente pode. Se a gente não puder tudo, tá tudo bem, mas vamos fazer tudo o que a gente pode. Respirem, relaxem, respiração leve, tranquila, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Agora tá vindo a necessidade de abrir o arco nasal. Até agora a gente estava exclusivamente no campo do pâncreas, mas agora veio uma demanda de estímulos para o arco nasal. O nosso arco nasal é um portal de conexão entre o nosso corpo físico e nosso corpo emocional. De alguma maneira, tá vindo para a gente ampliar essa conexão, estimular essa conexão. E também, é claro, o arco nasal, ele é parte do trajeto
desse tecido que produz devoção, né? A devoção, ela se conecta, o tecido que produz devoção se conecta da tireoide até o arco nasal. Relaxem, respirem, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Tenham paciência, eu também não quero que o vídeo fique muito longo ou muito exaustivo, mas eu também preciso confiar. Agora está fazendo essa conexão da cura do pâncreas com essa cura do arco nasal. Quando eu digo cura, tá, gente? Eu não tô falando de ampliação de consciência. Respirem, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Respiração leve, tranquila. Tem hora que vem uma ansiedade de fazer o estímulo rápido, mas tem que respirar, acalmar e tem que ser no tempo que é necessário. Realmente tem um bloqueio muito grande entre essa confiança e a ação, um bloqueio muito grande. Então, assim, aqui a gente produziu a confiança. Não, eu confio no que eu quero, eu confio na minha boa vontade, na minha disponibilidade, na minha intenção, eu confio. Mas realmente tem um bloqueio para ir para ação a partir dessa confiança e não da obrigação de eu estar fazendo porque eu tenho que fazer e quero ficar livre disso. Então vamos trabalhar esse bloqueio. Tem um bloqueio aqui entre o pâncreas e as mãos, mostrando que mesmo que nosso pâncreas consiga produzir essa confiança, a gente também precisa curar porque tem um bloqueio dessa confiança poder ir para a ação. Então, vamos respirar, vamos nos dedicar, né? Respirem, relaxem o corpo, relaxe o maxilar, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
tá muito interessante, porque o canal para ação das coisas que a gente fala, eu tenho que fazer por obrigação, tá aberto, mas o canal de ação para a gente fazer aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente confia tá fechado. Gente, eu não vou parar não. Para quem sentir que já tá longo, tudo bem, mas eu vou continuar, porque eu acho que fazer a cura desse bloqueio é muito importante e nós estamos aqui já juntos, já com a mensagem, com a consciência. Então eu vou fazer. Quem sentir que tá longo, que já perdeu o sentido, né? Fique à vontade para sair, é claro, nem precisa da minha autorização para isso, né? Mas assim, só, sei lá. Enfim, mas eu vou continuar respirem, relaxa, relaxa a barriga, relaxa as pernas, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Nossa, veio uma energia de integridade tão gostosa. Relaxem, respirem, se puder fechar os olhos um pouquinho. Veio uma energia de integridade muito boa, muito boa. Nossa, sabe o que que veio a informação? Tem sabor, tem sabor. Um sabor que vem de dentro para fora, sabe? Veio isso assim. Porque tem o sabor que vem de fora para dentro, o sabor de algo que a gente come, de algo que a gente ouve, de algo que a gente sente através do outro. E agora parece que desentupiu um sabor que vem de dentro para fora. Respirando. Agora tá gostoso. Agora o campo tá bem mais agradável, aí dá uma dó sair. Agora que ficou bom. Respirando. Eu não sei se eu acabei falando muito baixo. Depois vocês coloquem nos comentários, por favor, se eu acabei falando muito baixo, porque parece que vai ficando introspectivo, introspectivo, e aí eu posso ter falado muito baixo e essa parte pode ter ficado ruim aí para vocês. Vocês me avisem nos comentários, tá? Que aí eu me policio mais.
nesse sentido. Foi, gente, vamos confiar. Tô com dificuldade de soltar o campo. Não, chega, vamos confiar. Muito bom. Nossa, eu amei, eu quero mais. Eu quero mais. Tem como dar mais estímulo aí? Já resolver um monte de coisa na minha engenharia? Tem outras pendências, tem certeza. Já arruma mais bloqueio aí pra nós. Ai, muito legal, gente. Eu amei essa mensagem. Eu amei. Muito bom. Muito obrigada, gente. É isso. Se você gostou do Caixa de Pandora, aguarde, teremos mais caixas de Pandora com mais mensagens importantes para nós. E também tem os vídeos de relato, tá? Tem aí no canal as pessoas que enviam um relato e através desse relato elas, poxa, elas se tornam aqui caminhos de cura para todos nós. É bem bacana o formato desse vídeo também. E aí você pode mandar o seu relato para a gente fazer um vídeo através dele, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.